Paz seja convosco, irmãos. Nós vamos fazer uma série de estudos agora referente à questão do nome de nosso Senhor Jesus, seja no aramaico, seja no hebraico. Nós estaremos discorrendo várias etapas a respeito deste assunto. O motivo desta série de estudos que nós iremos fazer, uma série de 8 estudos mais ou menos, com aproximadamente 12 a 15 minutos, é porque tem surgido muitas denominações e seitas judaicas messiânicas e algumas que defendem o nome somente no original, que a salvação só pode ser feita, o batismo, no nome original, no aramaico ou no hebraico. E dessas denominações e grupos que recentemente foram criados, eles têm várias pronúncias, né? Por que existem várias pronúncias do nome, né? Vamos ver aqui, começando essa série de estudos. Nós vemos aqui, por exemplo, que existem várias pronúncias do nome, porque a língua original, né, ela era uma língua consonantal. A língua hebraica, ela é uma língua que tem somente consoantes e ela não existe as vogais, a, e, i, o, u, né? Como que então a pronúncia era feita dessa língua? Bem fácil de entender. Era através de uma memória audível. A pessoa ouvia, ela via as letras, somente as consoantes, e ela, através da memória da audição, ela colocava naturalmente as vogais nos nomes, né? Devido à língua hebraica ser uma língua consonantal, né? Quando houve a diáspora no ano 135 da era cristã, a destruição do templo no ano 70 por Tito Vespasiano, os judeus foram espalhados por várias nações e acabaram sendo assimilados ali. Eles acabaram assimilando a cultura romana e a cultura por onde eles eram levados cativos. E passado 4 séculos, 5 séculos, a língua hebraica praticamente se perdeu. Ela era uma língua morta. E depois surgiu um trabalho chamado Trabalho dos Sábios Judeus, os Massoretas, que fizeram uma reconstituição da língua hebraica, né? Colocando sinais massoréticos que davam as vocalizações dos nomes e das palavras em hebraico. Devido a isso, né, recentemente surgiram várias pronúncias, né? Nós vamos ver a pronúncia aí, a mais antiga do hebraico, que é a pronúncia Yehoshua, né? Como se escreve aqui no hebraico, né? Depois surgiu um grupo mais recente, é um grupo de um ex-muçulmano que se converteu ao cristianismo. Parece que ele está sediado em Brasília. Ele tem um site lá que chama-se Antares, né? E ele defende a pronúncia Yahushua, né? Colocando o ditongo no Yau, né? Baseado em uma teoria dele lá, que a pronúncia do nome de Deus seria Yahu. Porém, nós estivemos pesquisando aí com especialistas, professores de língua hebraica, que nos disseram que não existe encontro vocálico na língua hebraica, tipo A, O junto, né, numa transliteração. E que isso não ocorre no hebraico. Esses grupos do Yahushua, depois eles se dividiram, formando a pronúncia Yahushua. Eles tiraram o O, porque também entenderam e viram várias provas gramaticais de que não existe encontro vocálico na língua hebraica. E aí defenderam a pronúncia Yahushua.
Existe um outro grupo que defende, nos Estados Unidos, a pronúncia Yahové, né? E a maioria dos eruditos, conforme foi restituído pelo estudo dos maçoretas, os sinais vocálicos, defende a pronúncia Yeshua, né? Ou Yahshua. Né? Essa pronúncia é a que é mais pronunciada e defendida pelos grupos judaicos messiânicos. Então você percebe aí que existe uma disparidade, uma divergência nos próprios grupos defensores do nome quanto à pronúncia correta do nome. Nós vamos aqui defender a pronúncia Yeshu, né? Tirando o patá final, Yeshu ou Yeshu, do aramaico. Porque nomes no hebraico, segundo os eruditos, terminado com A, são nomes que tendem ao feminino. E dentro da pesquisa que se foi feita, a pronúncia do tempo bíblico era uma pronúncia aramaica dos homens da Galileia, né? E que a pronúncia mais correta seria Yeshu, né? Para o nome de Jesus, sem esse A final, que é uma consequência dos sinais maçoréticos. Né? Então nós vamos defender a pronúncia Yeshu. Por quê? Porque a língua hebraica e a língua aramaica eram as línguas faladas no tempo de Jesus, mais o aramaico. O hebraico era mais conhecido pelos sacerdotes, pelos eruditos, conforme rodapé da Bíblia de Jerusalém. E o aramaico era a língua do povão, foi a língua que passou a ser falada pelo povo judeu após o exílio babilônico. Tanto que nós vamos encontrar uma pronúncia mais antiga no hebraico, lá no livro de Números, capítulo de número 13, quando Moisés colocou o nome de Oshia, que era Oséias, era o nome antigo de Josué, e ele acrescentou o prefixo erro, que é uma contração do nome do Eterno, Yahvé. E aí ficou Yehoshua, que significa Yahvé salva, né? Yahvé salvador. Então o nome de Josué passou-se de Oshia, que significava somente salvação, para Yehoshua. Então o nome do Eterno, uma contração desse nome, foi agregada ao nome de Josué, que se chamava antes Oséias, e passou a se chamar Yoshua. Então nós temos aqui um trigrama. Vocês podem ver que nós temos aqui três letras que compõem o tetagrama do Eterno. Né? Então formou um trigrama. Já nós vamos encontrar uma evolução desse nome hebraico antigo, Yehoshua, após o exílio, após o cativeiro de Babilônia, no livro de Neemias, capítulo 9, o mesmo Josué, filho de Num, vai aparecer com o nome Yeshua, né? Ou Yeshu, como nós vemos aqui. Nessa pronúncia já não está mais o trigrama, nós encontramos apenas um bigrama, duas letras do nome do Eterno. Não existe nenhum nome dado a ser humano, seja patriarca, profetas ou mesmo anjos, né, que apareça com as 4 letras do tetagrama. Há alguns grupos aí que tentam defender que a pronúncia inteira do nome do Eterno está dentro do nome do Filho de Deus. Isso não é verdade. Não há nenhum nome no Antigo Testamento, nas Sagradas Escrituras antigas, que componha nesse nome as 4 letras do tetagrama.
somente o Eterno, Yahvé, tem as 4 letras do tetragrama. Nenhum nome, portanto, humano, mesmo de anjo, e mesmo nome que seria do Salvador, é composto das 4 letras do tetragrama e com a pronúncia completa do nome do Eterno. Sempre são contrações. No início, Ierro, ou no final, Iá. Nós temos, no caso, Yehoshua, Yehozadak, né? E nós temos Yeremiyahu, Eliyahu, né? Isso que eu estou falando é uma colocação que eu estou dando de especialistas e doutores na língua semítica, né? Nós podemos citar aqui o professor Mashimit, né? Nós podemos também citar o dicionário Strong, de língua hebraica, né? O léxico, e as pesquisas que nós fazemos em autoridades que fizeram matérias, por exemplo, na Wikipédia. Nós vamos ver aqui na Wikipédia, falando a respeito disso aí, né? Que a forma padrão do hebraico, Josué, e Yehoshua, como vocês podem ver aqui, eu vou ampliar aqui, né? Que aparece como Yehoshua, certo? Do hebraico, né? Então, essa é a pronúncia antiga. E Yeshua, ou Yeshua, a pronúncia depois do cativeiro do exílio de Babilônia. Alguns dizem que isso é uma abreviação de Yehoshua. Outros dizem que isso é resultado do dialeto aramaico influenciando o povo judeu, que eu acredito que seja o mais correto, né? Então, a pronúncia mais provável e mais correta do nome do Filho de Deus quando ele nasceu seria Yeshua, né? No aramaico tipo galileu, né? Dentro do sotaque galileu. A transliteração disso nos remete ao grego, como nós vamos colocar aqui, Yesu, né? O iota, o eta do grego, o sigma, o micron, o y, que forma o nome Yesu, né? Essa é a transliteração letra por letra de Yeshu. O nome Yesu, ele é tão antigo dentro dos tempos apostólicos quanto o nome Yeshu, né? Lembrar os nossos ouvintes e irmãos que quando Jesus ele foi crucificado, colocaram uma plaqueta com o nome dele, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, em 3 línguas: hebraico, que era na verdade o aramaico, né? O grego e latim, que era a língua romana. Esses nomes, para serem colocados nessas línguas, né, o que estava em grego era Yesu, que é a única possível transliteração do aramaico para o grego. Essas transliterações nós tomamos como base e autoridade para elas a Septuaginta, né? A Septuaginta é a escritura grega do Antigo Testamento, que foi uma cópia que fizeram para a Biblioteca de Alexandria por volta de 285 a.C. E nessa Septuaginta começou primeiro os livros da lei, o Pentateuco, depois alguns livros da Taná, e os profetas foram gradativamente sendo traduzidos e formou as escrituras que os judeus que eram de língua grega utilizavam, que era a Septuaginta. Conhecidíssima no tempo dos apóstolos, no tempo de Jesus, e muito utilizado pelos prosélitos. Na Septuaginta já aparece, né, a etimologia do nome de Jesus transliterado para Yesu, né? Então é anterior ao nascimento de Jesus. Então não existe nenhuma justificativa de uma conspiração contra o nome, né? Porque Yesu, do grego, bem próximo de Yeshu, do
aramaico, né? Ele é uma pronúncia que veio como base a pronúncia aramaica, que significa Yahvé Salvador. Portanto, o nome transliterado, Yeshu, tem que ser analisado as suas raízes nas raízes do nome que originou, que foi o nome aramaico. Então, Yeshu, eu não posso pegar e desmembrar isso a meu bel prazer e dar significados no grego, dar significados em outras línguas com o nome desmembrado. Por quê? Porque o nome, ele foi transliterado da raiz aramaica. Então, o significado dele é o mesmo da matriz que o gerou. A matriz que o gerou foi o nome aramaico Yeshu. Então, Yesu significa a mesma coisa. O eterno Salvador. O S que compõe o nome de Jesus, de Yeshu, não vem da letra Samer do hebraico. Se viesse da letra Samer do hebraico, poderia até dizer que significaria cavalo. Mas vem da letra Shin, né? O sigma do grego vem da letra Shin do nome original. E que, se nós desmembrássemos, na pior das hipóteses, se fôssemos assim dar significado, significaria alegria, sus, alegria, e não cavalo, como falsamente os grupos do nome, que são contra o nome Jesus, acusam o nome grego. Então isso é uma falácia que eles utilizam, como diz o ditado, em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? A pessoa se diz especialista, muitas vezes não sendo especialista, não tem formação em línguas semíticas. Eu quero dizer aqui que eu não estou dizendo que eu tenho formação em línguas semíticas, mas eu estou tomando como autoridade as próprias enciclopédias, as próprias pessoas que são autoridades nesse assunto e vão confirmar o que eu estou falando. Nós temos, por exemplo, um vídeo do professor Sabino, que ele também argumenta a mesma coisa, que o S do nome transliterado grego Yeshu não veria da letra Samer, mas da letra Shin, e cujo significado, na pior das hipóteses, desmembrando o nome, seria alegria e não cavalo, como falsamente acusam os grupos do nome sagrado. Então, vamos desmistificar aqui com esse primeiro vídeo, né? O nome Jesus, ele veio do latim Yesu, que veio por sua vez do grego Jesus, que veio da matriz Yeshu. Então, eu não posso dar nenhum outro significado a esse nome que não seja o nome matriz. Qual é o nome matriz? Yeshu. Então, desmistificando esse primeiro ponto. O nome aramaico é o nome que deu origem ao nome grego Yesu. E que veio antes até mesmo do nascimento do Salvador Jesus. Portanto, não é uma conspiração e nem significa nomes de divindades pagãs, como falsamente os grupos do nome acusam. E nem significa Deus cavalo ou Deus porco, como nós aqui argumentamos. Porque esse nome tem que ser o seu significado da raiz que o gerou. E a raiz que gerou é Yeshu, que significa o eterno, Yahvé salva. Essa é a nossa primeira parte. Nós iremos fazer outros tópicos, que iremos abordar outros argumentos nesse assunto. Que a paz seja convosco. Amém.